Olá, galerinha. Na aula de hoje eu vou fazer a correção de exercícios da página 145. A gente já vem aí estudando função, aí chegamos em função afim, classificação da função afim, né, como função linear, função constante, função identidade. Então hoje eu vou resolver exercícios com vocês para que eu possa tirar mais dúvidas que possam ter ficado com relação ao assunto de função. Então a página é a página 145 do seu livro, ok? Começa a partir da questão 146. Eu vou dar um zoom aqui na questão 146 para a gente ler com mais calma. E aí a gente poder analisar a questão. Vejamos o que a questão diz. Observe a lei matemática de cada função afim dada com x real. Então, tem duas funções aqui, ok? Uma função do tipo f e uma função do tipo g. As duas possuem leis diferentes. O item A pergunta assim: a função f é crescente, decrescente ou constante? E a função g? Então, vamos relembrar aqui o que a gente já estudou sobre função crescente e função decrescente. Para a gente classificar uma função afim em crescente ou decrescente, a gente olha para o A. Se o A for um número positivo, então a função é crescente. E se o A for um número negativo, a função é decrescente. Então, nessa questão 46, nós temos que o A, certo? Para o f de x, menos x mais 3, e g de x igual a 2x menos 1 sobre 2, na primeira, na f, o A é negativo, tem ali, ó, menos x. Então, a f é decrescente. E a g é crescente, porque o A da g é positivo, certo? Aqui na frente do x a gente tem um número positivo, logo a função é crescente. Lembrando, a gente só olha para o A da função. Se o A for positivo, ou seja, se o número que multiplica o x for positivo, ela é crescente. Se ele for negativo, é decrescente. O que é que o item B pede para fazer? O item B pede para determinar dois pares ordenados para cada função. Depois, em uma malha quadriculada, represente-o em um plano cartesiano. Marque os dois pontos e trace a reta correspondente. Então, vamos lá. Vamos primeiro para a função f. Vamos traçar par ordenado para a função f. Ok? Então, eu gosto sempre de fazer uma troca. Eu gosto sempre de considerar o x0 e depois o y0. Gosto de trabalhar com esses pares ordenados. Por exemplo, para f, se o x for igual a 0. Para f, se o x for igual a 0, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter f de 0 igual a menos 0 mais 3. Menos 0 mais 3 é 3. Então, o primeiro ordenado é 0,3. Agora eu vou trocar. Eu vou dizer que o y vai ser 0. Se o y for igual a 0. Se o f de x for igual a 0. Então, a gente só substituir. 0 é igual a menos x mais 3. Passando o menos x para cá, x é igual a 3. Então, a gente tem aqui o nosso segundo par ordenado, que é um x3 e um y0. Após isso, a gente faz um plano cartesiano e coloca os dois pontos que nós encontramos. Agora, veja só. Deixa eu só subir mais um pouquinho para eu ganhar espaço para fazer esse plano cartesiano. Pronto, acredito que nesse espaço aqui seja possível fazer o plano. Então, veja só. Vou traçar aqui o eixo x. Vou traçar também o eixo y. E vou marcar os dois pares ordenados. O primeiro par ordenado que a gente encontrou foi
foi o 0,3, ou seja, quando x é 0, o y é 3. Então, a gente vai colocar o ponto aqui em cima do 3. O segundo par ordenado que a gente achou foi o 3,0. Como o 3 aqui é o do x, no 3, em cima do eixo x, a gente marca um ponto. Depois, é só a gente ligar a reta. Ok? Só um instante, eu preciso só colocar aqui o carregador no meu notebook, é coisa rápida. Então, esse é o gráfico da função f. Agora a gente precisa achar o gráfico da função g. Então a gente vai pensar da mesma forma. Eu gosto sempre de pensar nesses dois pares ordenados, que é mais prático fazer o gráfico. A gente considera uma vez o x0, depois a gente considera o y0, fica sempre mais prático de fazer o gráfico, ok? A função f, ela é f de x igual a 2x menos 1, a função f não, desculpa, a função g, ela é 2x menos 1 sobre 2. Essa aqui é a função g. 2x menos 1 sobre 2. Então, vamos fazer as considerações. Se o x for igual a 0, que par ordenado nós vamos obter aqui? F de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 1 sobre 2. Fica 0 menos 1 sobre 2. Dá menos 1 sobre 2. Ou seja, quando x é 0, o y é menos 1 meio. E aí a gente guarda essa informação, que é o nosso primeiro par ordenado. Agora eu vou mudar. Se o y for igual a 0, ou seja, eu vou colocar aqui o 0 no lugar do g de x. Então vai ficar assim. 0 é igual a 2x menos 1 sobre 2. Fazendo o meu pelos extremos, a gente vai ter que 2x menos 1 é igual a 0 vezes 2, 0. Passando 1 para o outro lado, 2x é igual a 1, ele está negativo, vai ficar positivo, x é igual a 1 meio. Então, nosso segundo par ordenado é quando x é 1 meio positivo, o y é 0. E aí, com esses dois pares ordenados, eu posso traçar o plano cartesiano. Então, se aqui é o menos 1, bem aqui vai ser o menos 1 meio, ok? Aqui eu tenho 1, 2, 3, então bem aqui eu tenho 1 meio positivo. 1, 2. Quais foram as informações que a gente viu para os pares ordenados? Lá no par ordenado, quando x for 0, o y é menos 1 meio. Logo, lá no menos 1 meio, do y eu vou marcar um ponto. Certo? Quando o x é 0, a gente marca o ponto no eixo y. Quando o y é 0, a gente marca o ponto no eixo x. Está aqui em cima do menos 1 meio. E quando o x é menos 1 meio, o y é 0. Então, está aqui o ponto em cima do 1 meio positivo. E aí a gente só faz ligar o ponto para obter o gráfico da função. Ok? Esse é o gráfico para as duas funções. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta diz o seguinte. Vou mexer aqui um pouquinho. Pronto. Diz assim. Em quais pontos a reta que representa a função f intersecta o eixo x e o eixo y? E na reta que representa a função g, já fizemos. Os pares ordenados que eu coloquei é justamente onde intercepta o eixo x e o eixo y, tá certo? As respostas para o item C é justamente os pares ordenados que eu encontrei. Então, no item C, os pares ordenados são 0 e 3,
e 3 e 0. E para outra função, isso é para f. E para g, os pontos foram 0 e menos 1 meio, e 1 meio e 0. Esses são os pontos em que essas funções tocam o eixo x e tocam o eixo y, ok? Vamos para a questão de número 47. Em um plano cartesiano, representado em uma malha quadriculada, construa o gráfico de cada função dada. Ou seja, está pedindo para a gente construir o gráfico das funções. E aí, para ser mais prático, vou fazer do mesmo jeito. A gente escolhe uma vez o x0, depois a gente escolhe o y0, para a gente descobrir dois pontos que ficam fáceis da gente traçar o gráfico, ok? Então, a primeira função da questão 47, que a gente precisa traçar o gráfico, é a função do tipo y igual a x mais 2. Ou seja, de novo, se o x for igual a 0, o que é que a gente vai ter? Y igual a 0 mais 2. Y igual a 2. Então, está aqui o nosso primeiro par. O nosso primeiro par é x é 0, então o y é 2. E se o y for igual a 0, vamos ter 0 igual a x mais 2. Passando 2 para o outro lado, eu vou ter que menos 2 é igual a x. Então, o ponto que a gente vai ter é, quando x é menos 2, o y é 0. Esses dois pontos a gente marca no plano cartesiano e aí depois a gente faz a reta que liga esses dois pontos. Ou seja, fazer aqui o plano cartesiano de verde. Então, veja só. O primeiro ponto que a gente vai marcar é quando o x é 0, o y é 2. Então, lá no y, a gente marca o ponto em cima do 2. O segundo ponto que a gente vai marcar é que quando o x é menos 2, o y é 0. Então, lá no x, eu vou marcar em cima do menos 2. E aí, por último, a gente traça a reta que liga esses dois pontos. Esse é o gráfico da função do item A, ok? Vamos agora para o item B. No item B, a função é do tipo y igual a menos 2x. Se o x for igual a 0, e aí voltando, se o x for igual a 0, o que é que a gente vai ter? Y igual a menos 2 vezes 0, y é igual a 0. Então, aqui eu tenho um par ordenado, que é o 0,0. Se o y for igual a 0, o que é que eu vou ter? 0 igual a menos 2x. Ora, x só pode ser 0. Mas de uma coisa a gente já sabia, isso aqui é uma função linear. Uma função linear vai passar pelo 0,0, ok? E ela é decrescente porque o A é negativo. Logo, para o item B, o gráfico ficará da seguinte forma. Um, 2, 3, 4, 1, 2, 3, né? E aí segue. E a gente viu que ela é decrescente e passa pelo 0,0. Por ela ser decrescente, a inclinação dela vai mudar. E ela vai passar pelo 0,0. Então, esse é o gráfico da função. Ficou legal? Vou refazer. Ok. Bem, vejamos então o que diz a próxima.
A próxima é a questão de número 48 e ela pede simplesmente para a gente dizer se o ângulo de declive da reta é agudo ou obtuso. Em resumo, quando ela é crescente, o ângulo é agudo. Quando ela é decrescente, o ângulo é obtuso. Ela é crescente quando o A é positivo e ela é decrescente quando o A é negativo. Então, para a questão de número 48, para a questão de número 48, no item A função é o seguinte: 2x mais 3. O A é positivo. Se o A é maior do que zero, então o que a gente vai ter aqui é um ângulo agudo. Sempre que ela for crescente, o ângulo será dessa forma aqui, ou seja, ele vai ser mais fechadinho. Então ele é agudo. Quando ela for decrescente, aí a posição do ângulo muda. Aí ele vai passar de 90, então ele vai ser obtuso, ok? Vamos para a função do item B. No item B, a função diz assim: y igual a menos 3x mais 4. Se o A for negativo, então a gente está diante de uma inclinação obtusa, um ângulo obtuso, ok? Um declive obtuso. Item C, menos x menos 8. Bom, se o A for negativo, obtuso. Obtuso. E o D? O D é y igual a x menos 6. O A é positivo. Se o A é maior do que zero, então o ângulo é agudo. Então a sequência fica agudo, obtuso, obtuso e agudo, ok? Então a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Os outros exercícios ficam para vocês praticarem. Até uma próxima aula, pessoal, que também será de resolução de exercícios, ok? A gente vai então entrar numa semana de resolução de exercícios, porque as provas estão se aproximando. Então é isso, pessoal. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.